Bom, hoje, eu não sei se semana passada, né, a Aline não pôde fazer o encontro e eu tinha prometido para vocês que eu ia trazer a prática da Christine Neff, né, a Equilibrando Yin e Yang. E aí eu trouxe, então, a minha sugestão para a gente fazer ela agora, assim. Uma prática super bonita. Yin e Yang é como a Christine Neff, né? Thaisa, você está chegando agora, a gente leu antes o livro Autocompaixão, da Christine Neff, né? E aí ela traz que a autocompaixão, ela tem essas duas faces, né? A face Yin, que é a face acolhedora, que acalma, que acolhe, né? Que cuida. E tem a face Yang, que é a face de motivação, de proteção, da gente falar uns bons nãos, assim, sabe? Da gente se colocar uns limites, de proteger a gente. Então, e a autocompaixão, ela tem essas duas faces, elas precisam existir, né? Se a gente é muito yin, né? Se é muito só acolhedor, a gente às vezes acaba caindo num lugar de complacência, né? A gente corre esse risco. E se a gente é muito yang, a gente acaba caindo num lugar de muita agressividade, né? De muita autoridade, né? A gente acaba machucando as outras pessoas e afastando, né? Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio, né? E precisa ter essas duas faces mesmo, né? Muitas vezes o ato mais compassivo que a gente tem é falar uns bons nãos, assim, é a gente botar uns limites, é a gente tomar uma atitude, sabe? A gente fazer coisas. E é isso que a gente faz nessa prática, é equilibrar. Bom, eu vou mutar todo mundo, tá? E aí a gente já começa a prática. Deixa eu. Vocês continuam me ouvindo? Sim? Que bom. Aí eu vou ler direitinho. Oi, Vi, essa prática, eu peguei a prática gravada da Christine Neff mesmo, né? Porque essa prática tem no livro dela, o Fierce Self-Compassion, que ainda não está traduzido em português, que tá para sair logo. E no livro em inglês tem essa prática, mas no site da Christine Neff ela disponibiliza essa prática guiada, né, em áudio. Então eu traduzi o áudio e eu vou ler exatamente como ela faz, tá bom? Então a gente pode ir encontrando uma posição confortável. Primeiro, o cuidado que a gente tem é com o nosso corpo. Então apoia bem os pés no chão, ajeita o bumbum na cadeira. Ver se seu corpo está bem apoiado, para a gente poder usar bem esse momento de prática. Pode fechando os olhos, voltando um pouquinho para o nosso corpo. Voltando às preocupações com o que já aconteceu. Voltando os planos para o futuro. A gente pode se permitir estar só nessa prática agora, só por esses instantes. Esse momento em que você vai se voltar para dentro, para você. E a gente começa notando a nossa respiração. Sem precisar controlar ela. Sem precisar mudar ela de forma alguma. A gente simplesmente respira. Deixa o corpo respirar. Os movimentos do seu corpo com a respiração. Fazendo esse primeiro contato com a entrada e saída do ar.
A nossa mente quase que imediatamente vai começar a vaguear. E se isso acontecer, simplesmente solta o que levou a sua atenção com gentileza, sem julgamento. Foca novamente na respiração, para dentro e para fora, sem qualquer esforço, deixando que ela aconteça naturalmente. E agora eu convido vocês a sentirem especialmente a inspiração, focando na entrada do ar. Focando na inspiração, a gente vai trazer com ela essa energia da autocompaixão feroz, protetora. Inspirando essa energia feroz. E a gente pode usar o nosso corpo para ajudar a gente a fazer isso. Endireitando a coluna, abrindo o peito, ombros para trás, cabeça erguida, peito aberto e corajoso. Encarnando essa postura feroz, destemida, corajosa. Inspirando ferocidade, proteção. Você também pode usar as suas mãos para fazer isso. Talvez colocando as duas mãos no seu estômago, ou deixando uma mão em punho sobre o seu coração. Veja como fica mais confortável para você. Usando as mãos para ajudar a se sentir forte e apoiada. Damos o foco para a inspiração. Enquanto você inspira o ar, imagina que está inspirando essa energia feroz, forte, protetora. Talvez sentindo a força subir da base da sua coluna e fluir através do seu corpo com cada inspiração. Se você quiser, você pode imaginar o seu corpo sendo preenchido por uma luz branca e brilhante a cada inspiração. Sentindo essa energia feroz que flui através do seu corpo, pela base da sua coluna, energizando e nutrindo você. Preenchendo todo o seu corpo com uma luz branca e brilhante. Uma luz de força, de coragem. A gente inspira essa força junto com o ar. E agora, na próxima inspiração, respire bem fundo e segure por alguns instantes. Segure e solte.
Agora o convite é para mudar o foco para expiração, para o ar que sai. Notando que quando o ar sai, o seu corpo relaxa. E o nosso corpo continua forte, porém relaxado. Você pode mover as suas mãos agora, talvez para um toque mais suave, calmante. Talvez levando as mãos ao seu coração. Ou qualquer outro lugar que te faça sentir acolhimento e amorosidade. Focando na saída do ar, na expiração. Sentindo uma energia mais suave e amorosa que vai fluindo através de você. E ao exalar, a gente simplesmente solta o ar, solta tudo. Pode imaginar que a luz que flui através de você agora é uma luz mais suave, dourada, ou talvez até rosada, uma luz bem suave. Inspirando essa autocompaixão amorosa, de cuidado. Sendo que ela te alimente, se cuide à medida que flui pelo seu corpo. A gente solta o ar, sentindo essa energia de cuidado. Mais uma vez, na próxima inspiração, a gente vai encher todo o pulmão de ar. Segura, segura, solta. O último convite dessa prática é que a gente note tanto a inspiração quanto a expiração. Percebendo o ar que entra e o ar que sai. Seu corpo estável, firme, porém relaxado. E a gente, mais uma vez, pode usar as nossas mãos de uma forma que simbolize tanto a ferocidade como a amorosidade. Talvez um punho no coração com uma mão sobre ele, suavemente. Ou uma mão no coração e a outra sobre o estômago, o plexo solar. Como fica mais confortável para você?
Agora imagine que ao inspirar, você inspira essa energia corajosa e feroz. E ao expirar, você relaxa, deixando fluir essa energia amorosa e de cuidado. Inspirando e expirando. Deixando essas duas energias se fundirem e se misturarem dentro de você. Inspirando energia feroz e corajosa. Expirando amorosidade e cuidado. Não preciso nenhum esforço aqui para mantê-las separadas na inspiração e na expiração. Apenas deixe que elas sejam uma maneira de permitir a você dizer a si mesma: eu convido a energia feroz e a energia amorosa para fazerem parte de mim agora. Talvez até as duas luzes se fundam e se integrem. O branco e o rosa, ou o branco e o dourado, se tornando uma luz suave, mas ao mesmo tempo brilhante, resplandecente. Essas duas energias fluindo na inspiração e na expiração. Essas duas energias fluírem tão facilmente como as ondas em um oceano, que vêm e que vão, sem esforço. Deixando que seu corpo encontre o equilíbrio que ele precisa, de acordo com a sua necessidade. Ferocidade e ternura. E uma última vez, a gente vai respirar fundo, enchendo bem o pulmão de ar, segurar um pouco, soltar. Deixando ir essa prática, deixando ir essa meditação e abrindo os olhos. Quem já tinha feito essa prática antes? Não? Ela também é um pouco nova para mim. Eu fiz ela uma vez só, uma apresentação da Christine Neff, do YouTube, e fui reapresentada para ela no livro. Então, boa noite para quem eu não dei boa noite ainda. Franciele, a Patrícia, a Carmê, a Rose. Boa noite. Tereza, boa noite. Alguém quer compartilhar a experiência com a prática?
Bem, então, eu vou compartilhar a tela, tá? Cadê? Eu sempre me perco aqui nessa parte. Estão vendo o livro? Sim, sim. Sim, tá sim. Agora eu sou uma pessoa que tem o livro físico. Finalmente comprei ele. Eu estava viajando, eu não queria também ficar carregando o livro, né? Eu acabei comprando o Kindle, mas estava na hora já, né? A gente continua agora da página 73, no livro físico, A Pausa Sagrada, Terreno Fértil para Ação Sábia. Aqui no meu Kindle está a página 88, mas ele vai mudando, né? Dependendo do tamanho da letra que você coloca. Alguém quer ler? Posso ler, Fê? Então, fica à vontade. A pausa sagrada, terreno fértil para ação sábia. Tendo aprendido a pausar, Laura estava pronta para explorar os tipos de estratégia que poderiam vir depois da pausa para ajudar a salvar seu casamento. Embora soubéssemos que ela levaria algum tempo para romper o hábito de reagir, em nossas sessões exploramos diversas coisas que ela poderia fazer quando se percebesse criticada por Phil. Caso notasse que ia explodir, ela poderia pausar, informar que precisava de um tempo e sugerir que conversassem depois. Então, poderia ir até outro cômodo da casa e observar em que narrativa estava aprisionada e como estava se sentindo. Caso reagisse a eles, começassem a discutir. Ela poderia optar por interromper a briga com uma pausa e, após um momento, tentar dizer a Phil o que estava sentindo. Poderia perguntar o que ele estava sentindo. Chegamos a imaginar uma época em que ela poderia estar tão à vontade após uma pausa que poderia pegar na mão dele e ficar em silêncio por um momento. Na primeira vez que ela tentou, após uma pausa, contar a Phil o que estava sentindo, ele não estava preparado. Acostumado com suas comunicações em forma de ataques de raiva, interrompeu-a no meio da frase. Laura, estou cheio de seus eternos dramas. Vamos ter que passar por isso de novo. Sem esperar por uma resposta, ele apanhou o jornal e se afastou. Naquela semana, Laura me perguntou, Tara, como isso pode funcionar se sou a única a fazer? Claro que mudar os padrões do casamento não dependeria só de Laura, mas poderia começar por ela. Uma única pessoa num relacionamento que pratique a pausa e a abertura com aceitação radical já tem o potencial de libertar ambos de um impasse doloroso. Pausar interrompe padrões arraigados de interação. Quando a espiral descendente de julgamentos mal entendidos é interrompida, ainda que por um breve tempo, torna-se possível reconhecer as crenças que os sentimentos inconscientes que estão por trás do problema. Tal consciência leva naturalmente a escolhas mais sábias, quando um parceiro opta por evitar comentários ofensivos ou escutar com mais atenção.
O outro pode ficar mais relaxado, menos defensivo. Mesmo não sendo garantia de salvar um relacionamento abalado, a pausa vai sempre levá-lo a alguma resolução. Para Laura, pausar abriu a porta para a comunicação real com seu marido. O ponto de virada ocorreu uma noite em que Phil contou que não poderia tirar uma semana de folga para passarem as férias juntos. Eles logo entraram numa de suas discussões típicas, mas, no meio dela, Laura se lembrou de pausar. Lenta e tranquilamente, ela disse: estou sentindo o mesmo medo de novo, de que você não quer estar perto de mim. Quando me sinto assim, preciso de um sinal de que você se importa comigo. De início, Phil ficou aborrecido. Veja bem, Laura, sinto que, se não faço das tripas coração para tratar do seu jeito, do seu eu frágil, do jeito que você exige, você vai explodir. Não quero ficar refém da sua raiva. Suas palavras apenas pairaram no ar. Laura não interveio para se defender. Então, algo pareceu mudar em Phil. Após um momento, com uma voz mais suave, ele acrescentou: é difícil para mim ser afetuoso a pedido. Quando você precisa que eu a tranquilize, que retire um comentário crítico, bem, eu me sinto manipulado. Mas, sinceramente, Laura, eu me odeio por ser tão mesquinho com você. Essa última parte não foi algo que Laura teria imaginado. Ela conseguiu contar que se sentia humilhada quando explodia com ele. Após um longo silêncio, acrescentou: Phil, nem sei dizer como tem sido difícil isso. Estarmos tão distantes. Ao final da conversa, eles haviam decidido procurar terapia de casal. Com o tempo, Phil e Laura conseguiram resgatar uma afeição calorosa e divertida. Liberta dos vínculos sufocantes de sua raiva, Laura sentiu sua sensualidade despertar e eles voltaram a ter uma intimidade vibrante. Laura atribuiu a renovação de seu casamento ao poder da pausa. A atmosfera de pausar foi convidativa. Quando Phil também reduziu suas reações, começou a notar e aceitar que vinha realmente sentindo. Para ambos, as palavras e ações que emergiram da abertura da pausa revelaram uma ternura e uma confiança crescentes. Alguém quer comentar alguma coisa? O poder do silêncio é incrível. É só importante, eu acho que a gente tomar um cuidado, assim, sabe? Quando a gente vê algumas coisas assim, às vezes para mim até soa como sendo não, faça isso e resolva todos os seus problemas, né? É importante a gente tomar cuidado para não cair nessa, mas eu acho que é importante isso que ela está trazendo, no sentido de essa pausa não é para a gente acalmar as coisas. O objetivo da pausa não é acalmar, do mesmo jeito que muitas vezes a meditação é a gente ficar mais tranquila, né? Mais tranquila, a gente baixar a ansiedade. Não. A pausa, e muitas vezes a meditação, é para a gente conseguir abrir espaço para sentir o que está sentindo, né? Abrir espaço para o que está acontecendo poder acontecer, né? E aí isso tem um potencial de renovação e de resolução grande, né? Porque, enfim, você põe todas as cartas na mesa, né? E aí você pode olhar com cuidado e daí sai alguma coisa, né? Então, acho que essa pausa preciosa é isso, para mim, é isso que ela está dizendo, né? O quanto a gente precisa
pausar para abrir espaço para sentir o que a gente está sentindo, né? E para o outro também poder sentir com a gente, reagir, né? Sem a gente ficar alimentando estratégia de defesa, né? Que a estratégia de defesa a gente não entra em contato, né? Quando a gente entra nesse lugar de honestidade, assim, tem um potencial grande de o outro ressoar com isso também, né? Isso é bem poderoso. Eu lembrei também, Fê, da comunicação não violenta, né? É muito isso, né? De você falar o que você sente para o outro e não acusá-lo, né? Eu acho que é muito daquele livro. Essa frase que ela usa aqui como exemplo é bem comunicação não violenta, né? É, Quando muito. você faz isso, eu preciso de um sinal que você se importa comigo, né? Sim, sim, é. Bem comunicação não violenta mesmo, né? Fê, e o que eu aprendi sobre pausa é a pausa tira você do modo de funcionamento padrão da sua mente. E aí você tem essa lucidez que você está fazendo para agir da melhor forma possível. Inclusive, se a gente conseguir fazer isso várias vezes assim, ao longo do dia, isso é muito importante para você fazer essa ativação do córtex pré-frontal, que é responsável por nossas funções executivas. Que dá um tilt mesmo, né? A gente entra num lugar de defesa que é super reptiliano, assim, é super impulsivo, né? Uma coisa não pensada, não Reativo, né? raciocinada, né? Reativo, né? Continua? Continua, Carme? Posso continuar. Vamos lá. A pausa sagrada. Opa, é isso mesmo? Não. É momentos preciosos de liberdade. Aprendemos a aceitação radical praticando a pausa repetidas vezes. Bem no momento em que vamos partir para o ataque verbal, não atacamos. Quando nos sentimos ansiosos, em vez de ligar a TV, telefonar para alguém ou ficar remoendo as situações, nos sentamos quietos e sentimos nosso desconforto ou nossa inquietude. Nessa pausa, abandonamos o pensamento e a ação e ganhamos intimidade com o que está ocorrendo em nosso corpo, nosso coração e nossa mente. Pausar como uma técnica pode parecer estranho, esquisito ou contrário ao nosso modo de vida habitual, mas existem muitos momentos ao tomar banho, andar, dirigir, em que liberamos nossas preocupações e estamos simplesmente atentos e deixando a vida fluir. Podemos pausar ao ver a nova vegetação na primavera ou ao observar a inocência no rosto de uma criança no supermercado. Quando, enfim, entendemos um problema que vínhamos enfrentando, nossa pausa pode ser um suspiro enquanto nosso corpo e nossa mente relaxam. Ao final de um longo dia, podemos experimentar uma pausa natural quando nos deitamos na cama e relaxamos de tudo. Podemos também fazer uma pausa proposital durante atividades regulares. Eu, com frequência, faço uma pausa antes de sair do meu carro e simplesmente sinto o que está ocorrendo dentro de mim. Às vezes, após desligar o telefone, fico sentada na minha escrivaninha, apenas respirando, atenta aos sons, em vez de ir direto fazer a próxima tarefa. Ou posso parar de limpar a casa por um momento e ouvir a música que liguei para me fazer companhia. Podemos optar por pausar no alto de uma montanha ou no metrô, enquanto estamos acompanhados ou meditando sozinhos.
Ajahn Buddhadasa, Ajahn Buddhadasa denomina esses intervalos de pausa natural ou propositada nirvanas temporários. Alcançamos a liberdade que é possível em qualquer momento, em que não estamos nos agarrando à experiência ou resistindo a ela. Ele escreve que, sem esses momentos de pausa, os seres vivos morreriam ou ficariam loucos. Em vez disso, sobrevivemos porque existem períodos naturais de calma, de plenitude e sossego. Na verdade, eles duram mais do que as fogueiras de nossa fixação e nosso medo. É o que nos sustenta. As pausas em nossa vida tornam a nossa experiência plena e significativa. Certa vez perguntaram a um renomado pianista, Arthur Rubinstein, como você consegue ser tão bom com as notas? Sua resposta foi imediata e entusiasmada. Existem muitos outros tão bons com as notas quanto eu, mas com as pausas, é ali que reside a arte, como uma nota de repouso numa partitura musical. A pura quietude de uma pausa forma o pano de fundo que permite ao primeiro plano tomar forma com clareza e frescor. O momento que emerge da pausa pode, com a nota bem soada, refletir a genuidade, a integridade, a verdade de quem somos. Pausar é o portão de entrada para a aceitação radical em meio a uma pausa, damos espaço e atenção à vida que está sempre fluindo por nós, a vida que costuma passar despercebida. É nesse repouso sobre a água e Bodhi que percebemos a liberdade natural do nosso coração e da nossa consciência. Tal como Buda, precisamos, em vez de fugir, apenas nos comprometer a chegar aqui e agora, com uma presença dedicada. Bom, está sempre disponível a pausa, né, gente? Uhum. Não precisa de postura, não precisa nenhuma técnica especial, nenhum equipamento. Só parar. Vocês costumam fazer isso? Eu fiquei aqui pensando se é algo que enfim, faço de alguma maneira não proposital, assim. Eu aprendi a fazer pausa quando eu fiz uma formação. Ih, ficou mudo, Vivi. Quando eu fiz uma formação com a Tamara, então ela distribuía um símbolo de pausa, assim, que era um adesivo para você colocar no celular, para você colocar perto do teu computador, do teu note, para você sempre lembrar disso que você precisa fazer. Então, cada vez que você olhava que você ia fazer alguma coisa, você lembrava e fazia essa pausa antes de fazer outra atividade. Então, foi por isso que eu me lembrei dessa coisa do córtex aqui, que ela dizia que a pausa tirava você desse funcionamento automático, né, do padrão, que até ele fala aqui, ela fala que pausar interrompe padrões arraigados de interação, que é isso que ela diz, né? Eu gosto porque cada vez que eu estudo, reforço alguma coisa que eu achava super bobo na minha vida, e eu vejo que não é só um autor que está falando, quer dizer, várias pessoas experimentaram e estão falando da mesma coisa. Então isso para mim foi muito bacana agora. Obrigada. Legal essa coisa de ser consciente, sabe? De pausar conscientemente, assim. Você fazer consciente de que não, eu vou pausar, né, durante o meu dia. Eu vou
em alguns momentos, eu quero em alguns momentos fazer isso para me ajudar, assim, eu acho que aí é uma chave também, né? Você fazer, você respirar conscientemente, você pausar conscientemente, é com uma intenção, né? Você adiciona uma intenção, né? Porque às vezes, enfim, a gente pode até fazer algumas pausas durante o dia meio inconscientemente, vai, meio sem querer, a gente vai pausando entre uma coisa e outra, mas esse poder de fazer algo intencionalmente, né? Aí eu acho que entra uma outra chave, um outro registro, né? Que é super compassivo, eu vou fazer isso porque é bom para mim, para me cuidar, né? Porque é importante, né? E aí você pausa, aproveita, faz algumas respirações também consciente, que eu acho que também tem um efeito super benéfico, né? E você pode colocar isso acho que no alarme do celular também, para assim, randomicamente, eu acho que te lembrar disso. Eu acho que isso é muito benéfico para fazer durante o dia. Tanto pausas programadas assim, quanto a gente se lembrar né, conscientemente ir trazendo esse olhar para dentro, né? Que nem ela deu o exemplo aqui. Eu entro no carro, como que eu estou me sentindo agora? Né? O que está acontecendo aqui? É meio que, em alguns momentos do dia, às vezes a gente está num momento de muita ansiedade, ou está num momento de muito caos interno, né? A gente lembrar de fazer a pausa, né? Ô Fê, eu fiz um curso que chama Liberte-se, e ele fala, sempre que a gente está nesse estado de ansiedade, a gente acaba fugindo, né? Então a gente não quer sentir, né? Então a gente vai para o outro lado e ela fala que a gente adota anestesias na vida, né? Então ao invés de você sentir, você não quer sentir o que você está sentindo, então, sei lá, você vai fazer alguma outra coisa, né? E eu acho que é bem legal isso, porque ela convida a gente nesse momento de ansiedade, parar, pausar e sentir o corpo. Eu acho que isso que é legal, porque é o que ela fala, tá no coração. O coração é a verdade. Então, olha para o seu coração ao invés de olhar para a mente. É, eu ia falar um negócio, agora fugiu. Enquanto você estava falando. Eu vou falar uma aqui. A outra coisa que a Tamara sugeria, por exemplo, que ela diz que toda atividade, tudo que ela faz, ela usa uma pausa que ela chama transicional. Então, tudo que ela vai, assim, se ela acordou e, por exemplo, antes de começar aqui, ela estava fazendo eu estava, por exemplo, estava estudando, eu vou começar a ler o livro, não sei o quê, sabe? Você colocar essa intenção do que você vai fazer, e aí você faz essa transição da onde você estava e para onde você está, e é uma pausa. Essa já é uma pausa um pouquinho mais comprida, mas é uma pausa, porque você tem que pensar. Para limpar, né? Ela diz assim, tanto pausa, tanto transição geográfica como de atividade mesmo, sabe, que você vai fazer. Então, você fazer esses breakzinhos assim. E aí coloca a intenção, o que você vai. É a Tamara Rácio, assim. Eu fiz alguém está perguntando aí uma formação com ela, que durou 3 anos. Então é isso. Eu gostei, tá vendo a Essa coisa pausa. da pausa, ela tem a ver com expiração mesmo, assim, né? Eu acho que retomando até a prática da Christine, né? Esse momento de relaxamento, né? A gente tem até uma pessoa que eu conheço que ela fala muito assim, como ela tem dificuldade de expirar, né? Quando ela se percebe assim, ela tá puxando o ar e tem dificuldade de soltar, de expirar, né? Que a gente precisa soltar para fazer para as coisas se movimentarem, né? Para as coisas fluírem, né? Então inspiração, né? Contração e soltar. Como é importante esse momento da pausa, que é esse momento de vamos expirar para depois vir outra coisa, né? Essa pausa transicional também. Vamos soltar, limpar para a gente poder começar um próximo passo, né? Porque senão a gente vai numa toada de fazer e só inspira, né? Faz e não solta, não dá o movimento, né? Não tem fluxo.
E o que eu lembrei, Fê, que você estava falando, é dessa coisa da gente sentir, né? Quando a gente está ansiosa, por exemplo, pausa e sente, né? E se conecta com isso, é super importante. Mas tem um passo que vem, eu acho que junto com isso, que é esse autocuidado, porque muitas vezes a gente não está em condições de sentir aquilo que a gente está sentindo, sabe? Às vezes a gente faz esse movimento e é demais, assim, sabe? A gente... E aí, aí vira uma coisa meio torturante, né? Às vezes, É, quando a gente ouve esse tipo de instrução, tipo, não, eu tenho que, então, sentir o que eu estou sentindo. Não, é tipo, eu senti, eu vi que tá demais, e aí vamos cuidar, né? Então, tá, agora eu acho que vai me ajudar mais se eu me afastar um pouco disso verdade. e outra coisa, mas é uma escolha, né? Não é uma reação. Eu não estou fugindo, né? Que eu acho que é um pouco nesse sentido que você falou. Eu É, estou ansiosa, eu não estou fugindo. Eu sei que está acontecendo alguma coisa aí que eu ainda não tenho condição de olhar, mas eu sei. exato. Estou Uhum. escolhendo. Por enquanto, eu vou dosar isso. Isso. Uhum. Sabe uma coisa que, para mim, até eu tinha escrito aqui no livro, isso eu preciso aprender. Aqui no começo ela fala assim: quando nos sentimos ansiosos, em vez de ligar a TV, telefonar para alguém ou ficar remoendo as situações, nos sentamos quietos e sentimos nosso desconforto ou nossa inquietude. E nesse momento, na hora que e vocês estão reafirmando agora, aí trouxe o autoconhecimento para mim, que aí eu até escrevi aqui no livro, nesse momento eu quero falar. Então, mostrando para a gente não, eu não quero ficar quieta agora, eu preciso falar, né? Então, às vezes a pausa, e você citou no começo, eu achei muito importante, não é engolir, né? Fazer uma situação assim, vou ficar quieta para não criar mais confusão, sei lá. Não sei se vocês podem me ajudar, mas pausar e não querer falar sobre aquilo. Não é não querer falar, é procurar entender a situação, né? Essa pausa é bem esse momento de sair da reatividade, né? Que nem a Vi colocou, que nem a Vi falou. Para mim, como eu entendo, é sair dessa reatividade. Então, pode até ser que você vai ligar para alguém, vai falar porque é importante para você, mas você não está fazendo isso como uma fuga completa daquilo que você está sentindo. Você está escolhendo, né? Você encontra um lugar de escolha, vamos colocar assim. Né? Eu estou escolhendo fazer isso porque eu acho que vai me ajudar e eu estou precisando falar, né? Eu não saio reativamente ligando como uma forma, até às vezes, de não sentir direito, né? Aquilo, assim, é meio reativo, não estou encontrando outra palavra, é reação mesmo, né? Impulsivo, assim. Comida, né? Muitas vezes entra nesse lugar, ver TV, né? Qualquer coisa, assim, trabalho, né? Quantas vezes a gente não entra numa pilha de trabalho porque tem coisas muito difíceis acontecendo, né? Mas é isso, tudo bem você estar trabalhando porque está difícil você olhar para outras coisas, mas percebe primeiro, né? Pausa primeiro. Talvez o melhor que você tenha a fazer é trabalhar, né? De repente, por exemplo, uma amiga minha, a familiar faleceu, né? Ela estava muito mal e, ao invés de ela se isolar, ela achou que trabalhar ajudaria mais ela, né? Uma escolha. Eu quero trabalhar porque isso vai me ajudar e, né? Digerindo as coisas e não eu tô triste, mas eu quero, né? Pôr movimento para me ajudar. Mas isso vem de uma escolha, né? Não vem de uma reação. Acho que é aí que está um ponto, né? Importante. Sentir não é fácil, né? Não é mesmo? Não é mesmo. Por isso que a gente precisa de autocompaixão, né, gente? Não é fácil, assim. A gente está falando, né, aqui de uma maneira muito teórica, mas
cada uma tem os seus lugares muito difíceis de acessar, né? Assim, a gente precisa ir com muito carinho, assim, muita calma, né? Pausa, a gente cuida, a gente vê o que está acontecendo e vai, na medida do possível, entrando em contato, mas sempre com muito cuidado, porque não é fácil mesmo, assim, né? Não é teórico isso. Tem lugares que, com a teoria, a gente consegue, né? A gente fala, nossa, um puta insight, vou sim, vou enfrentar, e aí a gente vê que é alguma coisa que a gente estava evitando, mas que não era tão profundo, né? Mas tem coisas que a gente vai com mais calma mesmo, né? Lugares que o buraco é mais embaixo, assim, que são, né, sensações que são muito difíceis. Mas a gente vai com carinho, né? Ó, aí eu acho que a gente lê essa reflexão guiada, a gente pode também fincar uma intenção de fazer ela em algum momento essa semana, né? Você lê, Carmê? A pausa sagrada, é legal o título. A pausa sagrada nos ajuda a nos reconectarmos com o momento presente, especialmente quando estamos enredados no esforço e na obsessão e voltados ao futuro. Pausar nos permite reentrar no mistério e na vitalidade que só se encontram aqui e agora. Aí aqui é como faz a pausa, né? Escolha um momento em que esteja envolvido numa atividade orientada para uma meta. Lendo, trabalhando no computador, fazendo faxina, comendo, e explore pausar 1 minuto, 1 ou 2 minutos. Comece interrompendo o que está fazendo, sentando-se confortavelmente e permitindo que seus olhos se fechem. Respire fundo algumas vezes e a cada exalação solte quaisquer preocupações ou pensamentos sobre o que vai fazer a seguir. Solte qualquer rigidez no corpo. Agora observe o que está sentindo enquanto habita a pausa. De quais sensações está consciente em seu corpo? Você se sente ansiosa ou inquieta ao tentar sair de suas narrativas mentais? Sente-se arrastada a retomar sua atividade? Consegue simplesmente permitir neste momento o que está acontecendo dentro de você? Você pode incorporar a pausa sagrada ao seu dia a dia, pausando por alguns minutos a cada hora ou ao começar e encerrar a atividade. Você pode pausar sentada ou deitada, mesmo em movimento, caminhando ou dirigindo. Você pode pausar internamente, olhos abertos e sentidos despertos. Sempre que achar que está paralisada ou desconectada, você pode renovar sua vida naquele momento, pausando, relaxando e prestando atenção à sua experiência imediata. Experimente escolher uma coisa que você faz todo dia e assumir por uma semana o compromisso de pausar antes de iniciar essa atividade. Pode ser escovar os dentes, dar um telefonema, sair do carro, tomar um gole de chá, ligar o computador. A cada vez, tire alguns minutos para pausar, relaxar e fazer consciência ao que está ocorrendo dentro de você. Depois de completada a pausa, observe se algo mudou quando retornar à atividade. Vamos combinar de fazer isso? Vamos. A proposta é muito boa, muito interessante. A gente conta semana que vem como é que foi. Eu topo. Top, vamos? Top. Acho divertido ter esses incentivos, assim, esses desafios.
né? Então, a gente escolhe uma atividade, a gente pode fazer agora, assim, mentalmente, escolher uma atividade do dia, e da melhor maneira possível, né? A gente sabe que não é toda vez, assim, que a gente vai lembrar, mas o melhor que a gente puder, a gente fazer essa pausa. Então, pause, perceber o que a gente está sentindo, o que está acontecendo dentro da gente, deixar esse espaço e ver como é. Sem contar tempo, né, Fê? Não, Ou ela não não? sugere nenhum Não tempo. fala, né? É. Ela dá uma sugestão, acho que 1 hora de 1 ou 2 minutos, não é? Aham. Uma pausa. É de 1 a 2 minutos, não é isso? Que são coisas bem curtinhas. Eu já até escolhi a minha atividade. Vou fazer antes de me alimentar. Porque a gente vai se voraz, né? Então já sei, vai ser a Uma hora do boa almoço. estratégia, gostei dessa. É, Desafio, então, gente, que legal. Aí semana que vem a gente troca um pouco como é que foi. E se não Isso aí a foi gente também, conta. é importante, né? Muito bom. obrigada, Fê. Tá, muito bom estar com vocês hoje, viu? Sempre grande aprendizado. Até semana que vem, então. Até semana que vem. Tchau. Obrigada, Fê. Tá, Obrigada, obrigada. Fê. Semana que vem é Obrigada. carnaval. Ah, é, carnaval. Que virou um carnaval, né? Carnaval. Eu acho que vai ser carnaval de vez, né? Aqui em São Paulo, pelo menos. Mas então eu acho que a gente se vê na outra semana. São 2 semanas de prática, então, não é uma não. Pode mudar a atividade. Uma semana a gente faz com uma e na outra com outra. Mas vamos Isso. trocar na semana, assim, vai ser legal. Combinado. Tereza apareceu. Boa noite, Boa gente. noite. Tchau. Beijo. Tá, boa semana